Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta oitava de Páscoa, nós sempre somos convidados a saborear as aparições de Jesus ressuscitado. E de fato há o que saborear nesses evangelhos, porque cada um mostra um aspecto diferente da ressurreição. O evangelho de hoje é a continuação do evangelho que nós lemos na Vigília Pascal. São Mateus é aquele que descreve mais explicitamente o momento da descoberta da ressurreição, não o momento da ressurreição. Ele descreve um terremoto, um anjo com aparência de luz, de relâmpago, que então faz rolar a pedra. E o anjo não faz rolar a pedra para que Jesus saia, faz rolar a pedra para que os discípulos entrem, porque Jesus já não estava lá. Nesse ponto erra o filme do Mel Gibson, que colocou a cena da pedra que rola e Jesus que sai do túmulo. Jesus não precisava que a pedra rolasse para sair do túmulo. Jesus ressuscitado, ressuscitou durante a noite, num momento que não teve testemunhas. Foi o grande mistério de Deus. A pedra rola, mas rola para mostrar o túmulo vazio. E então as mulheres ficam apavoradas de ver aquilo. O anjo então dá a notícia, né? Dá a notícia dizendo assim: vocês procuram o Jesus, o crucificado. É interessante agora o título dele: Jesus, o crucificado. Está bem especificado quem ele é. Vocês procuram o crucificado. Não está aqui. Ressuscitou. E então recebem a missão de irem para anunciar aos apóstolos, porque ele os precede na Galileia. É então nesse momento que as mulheres se afastam do túmulo. Começa então a cena do evangelho de hoje. Depois da cena do evangelho de hoje, só para ter a continuação, em São Mateus, Jesus se encontra com os discípulos lá na Galileia e dá a ordem final: ide por todo mundo, pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Estou convosco todos os dias. Só para a gente ter o quadro inteiro. Então vamos lá. Vejam como o Evangelho de hoje é saboroso. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Vejam que agora aqui a observação fina, psicológica. Estavam com medo, mas correram com grande alegria. Medo e alegria parecem coisas contraditórias, mas é próprio daquilo que é tremendo, daquilo que é maravilhoso, a ponto de deixar inquieto. É uma alegria, mas não é uma alegria comum. É uma alegria, vou usar o termo técnico, é o luminoso, ou seja, aquilo que é fantástico, divino, que causa medo, causa espanto e alegria ao mesmo tempo. Coisas que parecem contraditórias. E elas saem correndo, depressa. O Evangelho insiste nisso, que elas partiram depressa do sepulcro e correram com alegria para dar notícia aos discípulos. É necessário recordar que as mulheres não podiam dar testemunha em tribunais. Testemunha em tribunal. As mulheres não eram críveis. As mulheres eram assimiladas às crianças. Por que é que você não, num tribunal, uma criança não pode testemunhar? Por quê? Porque a criança é cheia de emoções, você não sabe, ela não sabe distinguir o que é que ela de fato viu daquilo que ela sentiu. O ser e o sentir para a criança não é distinto. As mulheres eram consideradas como muito emocionais. Mulheres tomadas pelas emoções não vão dizer o que é a verdade, vão dizer simplesmente o que elas sentem. Então, uma mulher não era testemunha em tribunal. E Jesus escolhe como suas primeiras testemunhas as mulheres. Suas primeiras anunciadoras. Suas primeiras mensageiras. Invertendo completamente a lógica das coisas. Vejam como, a partir do cristianismo, a mulher irá receber uma dignidade que antes ela não tinha. Pois bem, enquanto elas estão indo, de repente, grande surpresa, Jesus vai ao encontro delas e diz: alegrai-vos. É a saudação da alegria. As mulheres aproximam-se, prostram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. São João irá descrever essa cena simplificando com Maria Madalena, num diálogo à parte entre Jesus e Maria Madalena. Como essas duas cenas se conciliam, existem várias opções de possibilidade. Maria se afastou do grupo por um momento, nós não sabemos. O fato é que aqui as mulheres se prostram aos pés de Jesus e fazem aquilo que a gente imagina que fez Maria Madalena. Agarraram os pés de Jesus. Jesus disse para Maria Madalena: não me toques, não me segures, não me detenhas. Elas então, aqui, prostradas em adoração, claramente, abraçando os seus pés. Jesus então, o Evangelho diz que elas tinham medo e alegria. Jesus diz: alegrai-vos, e agora Jesus diz: não tenhais medo. Tirando o medo. Ide anunciar aos meus irmãos. É surpreendente e maravilhoso. Jesus chama os seus apóstolos de irmãos. Aqueles que o abandonaram. Pedro negou 3 vezes.
Os outros fugiram. E Jesus, a primeira palavra que diz ao sair, ao se apresentar ressuscitado, é: ide anunciar aos meus irmãos. Agora, o anjo não é mais o mensageiro. A palavra angelos, malach, em hebraico, quer dizer mensageiro. Agora, as mensageiras são as mulheres. Elas que são transformadas em anjos. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Essa nota de São Mateus é interessante. Por que a Galileia? Porque Jesus quer um recomeço. Jesus quer um recomeço. Quer levá-los novamente a Galileia. Em São Lucas, tudo se passa em Jerusalém, porque a subida de Jesus aos céus e no Morro das Oliveiras, Jesus aparece no cenáculo em Jerusalém, etc, etc. Mas desde o início tem esse mandato de ir para a Galileia. E eles de fato foram para a Galileia. Jesus aparece em Jerusalém, mas manda que eles vão para a Galileia. Lá na Galileia acontece a cena novamente da pesca milagrosa, como diz São João, não é? Então acontece um momento de aparição na Galileia. Jesus quer um recomeço, onde tudo começou, onde começou a vocação. Jesus quer um início, outra vez. Os apóstolos faliram, e Jesus diz: vamos recomeçar, mas recomeçar diferente, recomeçar de outra maneira. São meus irmãos. Essa palavra meus irmãos, ela é importante, porque agora, com Jesus ressuscitado e com o dom do Espírito Santo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e por isso temos um só Pai. No Evangelho de São João, Jesus dirá: meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. A forma dele ser filho é diferente da nossa, mas o Pai é o mesmo, e por isso somos irmãos. Então, quando as mulheres partiram, os guardas então foram à cidade e comunicaram ao sumo sacerdote o que tinha acontecido. São Mateus diz que eles ficaram atônitos quando viram a cena do anjo, completamente assim, paralisados diante daquilo, morrendo de medo, é claro. No entanto, os sumos sacerdotes deliberam com os anciãos e inventam um negócio fajuto. Fajuto por quê? Dizei que os discípulos foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Vamos lá. Como que dá para acreditar numa coisa louca dessas? São Marcos nos recorda que o túmulo tinha sido fechado por uma grande pedra. E tanto Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelhos, quando descrevem o fechamento do túmulo, falam que se rolou uma pedra, né? Prosquilio, quer dizer rolar na direção da porta, e depois quando abre, apoquilio, tirar da porta. Então a pedra rolou. Por isso as nossas imagens do túmulo de Jesus geralmente mostram aquela pedra redonda. Não temos prova arqueológica que a pedra fosse redonda, não é esse o ponto, mas a ideia que se repete nos evangelhos sinóticos é de que a pedra rolou. Ora, uma pedra, vamos supor, para fechar um túmulo que tivesse 1,5 metro,
e 30 centímetros somente de largura. Se ela fosse, aspas, pequena assim, já seria 1,5 toneladas de pedra. Por mais que você tivesse um mecanismo com alavancas para rolar a pedra, é evidente que as mulheres estavam preocupadas: como nós vamos fazer para abrir aquele túmulo? Vamos levar os perfumes, mas lá a gente vai ter que arranjar um jeito. Estavam preocupadas, porque é uma grande preocupação. Como que se faz para girar uma pedra de 1 tonelada? O fato é que, se os discípulos roubaram o corpo durante a noite enquanto os guardas dormiam, mas que raios, que raça de guarda é esse que dorme enquanto se rola uma pedra de 1,5 toneladas? Explica lá como é possível. Então estavam sedados, né? Deram sedativo para eles, porque não é possível um sono desse jeito. Guardas armados, postos lá para cuidar da porta do túmulo. Uma pedra que pesa toneladas é rolada magicamente e eles não notaram, porque dormiam. A pedra rolou silenciosamente. Não levou muito tempo para rolar, porque foi um peteleco assim, ó, pum, e a pedra silenciosamente rolou e eles continuaram dormindo. É totalmente inverossímil. Você vê que o demônio cega as pessoas. Como é que somos sacerdotes e anciãos, ou seja, homens teoricamente sábios, experientes. Isso parece desculpa de moleque inexperiente, mentirinha de criança boba que não sabe o que dizer. E eles roubaram o corpo enquanto nós dormíamos. Ora, toda essa história dos judeus e do roubo do corpo de Jesus só nos ajuda a atestar de forma concreta um fato histórico irrefutável: o túmulo estava vazio. E portanto aqui nós temos que tirar completamente essas teorias tolas de teólogos modernos incrédulos que dizem: Jesus ressuscitou, mas a ressurreição de Jesus é uma coisa meta-histórica, que está fora da história, não aconteceu neste mundo. E ainda acrescentam loucamente: se eu encontrasse o cadáver de Jesus, eu continuaria crendo na sua ressurreição. Mas isso vai absolutamente contra tudo o que dizem os evangelhos. Se os evangelhos dizem uma coisa com total e absoluta clareza, é o túmulo vazio. E depois que Jesus, ao aparecer, fez questão de mostrar a continuidade entre o seu corpo de ressuscitado e o corpo crucificado. Por isso as chagas gloriosas estavam lá. Por que Jesus aparece totalmente curado e as chagas de crucificado continuam? Porque Jesus queria mostrar para os apóstolos, para Tomé: põe aqui a tua mão, toca. Lucas diz: me deem algo para comer, e comeu. Jesus queria mostrar que era um corpo.
Sim, glorificado, claro, mas um corpo. E o mesmo corpo que foi crucificado. E o túmulo vazio. Então não é possível. Não é possível. São Paulo nos diz com toda clareza: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então não caiam em conversa fiada de teólogos céticos, teólogos que não creem em milagre algum, em intervenção de Deus alguma, que ficam dizendo: Jesus ressuscitou, mas é uma coisa que aconteceu lá do outro lado, no outro mundo. Não, senhores. É claro que a ressurreição de Cristo é uma realidade meta-histórica, no sentido de que ela transcende a história, mas ela aconteceu na história. Nós temos uma data da Páscoa que nós celebramos, nós temos um tempo litúrgico que nós celebramos. Por quê? Porque nós celebramos a Páscoa de Cristo na história, porque na história o túmulo estava vazio, na história ele apareceu, na história ele se deu a conhecer, na história ele se fez tocar, na história ele se alimentou, na história ele causou a pesca milagrosa, na história as mulheres se agarraram aos seus pés. Toquem, um fantasma não tem carne e osso como vocês estão vendo. Os apóstolos são as testemunhas da ressurreição. Quando depois que Jesus subiu aos céus, eles tiveram que escolher um substituto para Judas, eles, ao escolher Matias, disseram: escolhamos alguém que estava conosco desde quando Jesus foi batizado por João, até que ele subiu aos céus, para que conosco seja testemunha da ressurreição. Essa é a função primordial dos apóstolos, os 12, para que conosco seja testemunha da ressurreição. E aí alguém diz: mas eles inventaram isto. Eu nunca vi alguém inventar uma mentira para causar a própria morte. As pessoas mentem para se safar, as pessoas mentem para escapar. Incômodos. Fulano está aqui na porta. Diz que eu não estou. Pronto, você mentiu para escapar de um incômodo. Não deve mentir, mas estou dizendo que é assim que as pessoas fazem. Como é que os apóstolos inventaram uma mentira que depois fez com que todos eles fossem executados e mortos? E morressem mártires, testemunhas da ressurreição. Bastava para escapar dizer: não ressuscitou nada, a gente inventou aquilo, pronto. Ou então aquilo, não sei se ressuscitou, pronto, já não morria mais, ficavam vivos. Mas eles são as testemunhas da ressurreição. Fiz essa homilia hoje um pouco catequética, bíblica, mas para deixar bem clara a nossa fé, para que ficasse bem claro, porque se a gente não tem as ideias claras, a gente termina sempre: estamos no tempo da Páscoa, Jesus ressuscitou, mas será que ressuscitou mesmo? Meus irmãos, Ele é Deus, Deus que se fez homem, e Deus que se fez homem tem nele mesmo a vida eterna. Mesmo perdendo a vida humana, mesmo o corpo separado da alma, a divindade, a pessoa divina do Filho continuou unida àquele corpo. A alma não estava mais lá, estava morto enquanto homem, mas Deus estava naquele cadáver. Deus estava também unido à alma de Cristo.
no céu. Ao terceiro dia, esta vida que estava lá, esta vida divina, maior do que a vida humana, eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Esta vida divina deu vida novamente àquele corpo e àquela alma, aquele homem, aquela natureza humana viveu plenamente. E agora, mostrando toda a glória que já tinha antes, mas toda a glória plenamente manifestada pela ressurreição, para que agora Jesus ressuscitado já não sofre mais, já não morre mais. É Ele que no céu nos abençoa e cuida de nós. É Ele que por modo de substância está ressuscitado em nossos sacrários. É Ele que está conosco. O Evangelho de São Mateus, que nós estamos lendo hoje, começa dizendo que Jesus é Emanuel, Deus conosco. Na próxima cena, ele sobe, ao subir aos céus, diz: eis que estarei convosco todos os dias. Ele acrescenta ao Emanuel o todos os dias. Ele é Deus conosco todos os dias. Está conosco sempre, sempre e sempre. Já ninguém nos separa de Jesus. Essa é a alegria da Páscoa.